Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem da parte de Deus para compartilhar contigo. Já te convido que você fique nesse vídeo até o final e também você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação para que sempre que a gente postar nos vídeos aqui, o YouTube vem estar te avisando. Se você também desejar fazer parte da nossa linha de transmissão, aonde você não vai perder os nossos vídeos, porque na linha de transmissão eu mando lá os meus vídeos e também tudo concernente a um pouco do nosso trabalho cotidiano concernente à obra do nosso Deus. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra e falar com os irmãos também um pouco sobre um assunto que às vezes até é um pouco delicado, concernente ao julgamento de Deus. A palavra que a gente mais ouve em nossos dias, principalmente se for uma palavra de confronto ou uma palavra que é contra o pecado, já muitos falam, muitos querem ser Deus para poder julgar somente Deus. Isso deveria assustar as pessoas quando eles falam, só Deus pode julgar. E se só Deus pode julgar, ao consentimento de muitos, é para muitos ficarem assustados, porque Provérbios capítulo 15, versículo 3, e os olhos do Senhor está sobre todos, observando os bons e observando os maus. Então é para a pessoa ficar mais assustada ainda. Mas o que a Bíblia diz concernente ao julgamento? Se é nós que julga quando pregamos a palavra e às vezes confrontamos o pecado, ou se é a própria palavra que por si mesmo ela faz uma autoanálise da gente. Ou seja, a Bíblia contextualizada, explicada, aplicada, ela examina as nossas vidas, ou seja, ela julga a nossa vida. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ponto de interrogação. Irmãos, este versículo 17 tem muito a nos ensinar. Por que a expressão do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele usa a expressão, porque o tempo é que comece o julgamento pela casa de Deus. Por que o julgamento começa pela casa de Deus? Porque na casa de Deus, no templo, coisa como Betel, casa do pão, é aonde a palavra é ministrada constantemente. Aonde a palavra é contextualizada e ensinada. Então, para quem está ouvindo esta palavra constantemente, é por isso que ele está usando a expressão, e o julgamento começa pela casa de Deus, porque a palavra está nos julgando. A palavra, ela vai me condenar, ela vai me julgar, ela vai me consolar, ela vai me exortar, ela vai me doutrinar, ela vai me guiar. Por isso que
o julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro, olha o que diz, começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Não é Evangelho do pastor Luciano, não é Evangelho da igreja tal, o Evangelho de Deus, porque a palavra é de Deus. Hoje, se nós prega contra o pecado, aqueles que querem viver no erro, no pecado, logo já falam que a gente está julgando, porque na verdade alguns não querem viver na palavra, não quer viver naquilo que foi aplicado e ensinado, não quer viver conforme o Evangelho de Deus. E por isso que muitos usam a expressão quando quer tampar o sol com a peneira ou quando quer apoiar alguma coisa de errado na sua denominação ou no seu condidiano, ou quer defender o mudaísmo dentro da igreja. Porque hoje muitas lideranças estão querendo defender o mudaísmo dentro da igreja, trazendo atrativos carnais, mundanos, e deixando as pessoas viver à vontade dentro da casa de Deus, para essas pessoas não se sentir ofendidas e querer parar de frequentar as suas igrejas. Então eles aceitam todo tipo de coisas erradas que as pessoas praticam dentro da casa de Deus, desobedecendo o Evangelho. Aí se você for pregar contra o mundaísmo, que está demais, que está tomando de conta das denominações, das igrejas, para que você possa entender melhor, eles estão aceitando e está demais, ao ponto que em alguns lugares você não pode mais abrir a Bíblia e pregar contra o pecado, porque vai ofender alguém que está ali dentro na prática mundana, na prática do pecado. E olha só o que diz o texto bíblico. João vai descrever nas suas cartas que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amigo do mundo é as práticas carnais, são as práticas mundanas, são as práticas da carne, são as práticas que desagradam ao Senhor. Quando fala amigo do mundo, é praticante das coisas do mundo. Em vez de ter aliança com Deus e se separar das carnalidades que o mundo proporciona constantemente, as práticas ímpias, alguns dizem estar no Evangelho, mas o Evangelho não está neles. Por isso que vivem de forma errante, sem querer deixar o Evangelho entrar e de fato acontecer uma transformação genuína sobre a vida desta pessoa. Veja bem que quanto mais passam os anos, mais a porta larga está se revelando e mais a porta estreita está diminuindo. Então estão pregando portas largas para agregar multidão e estão deixando de pregar o Evangelho da porta estreita que Cristo Jesus nos ensinou, para que assim possamos viver esse Evangelho de porta estreita. Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Seguir a paz com todos, a gente tenta, mas nem todos querem ter a paz com a gente. Seguir a paz com todos, a gente quer,
Mas às vezes por causa de você querer viver o Evangelho e pregar a palavra genuína, muitos não vão querer ter paz contigo, porque o próprio apóstolo Paulo, alguns irmãos tiveram ele como inimigo. É tanto que ele vai dizer: quando eu fui ter com vocês pregar o Evangelho de Cristo, então ele vai continuar enfatizando, dizendo: não me tenha como inimigo de vocês, porque eu falo a verdade. Ou seja, falar a verdade incomoda quem quer viver no engano. Falar a verdade incomoda quem quer viver na mentira. É por isso que nós estamos caminhando e tentando viver um evangelho cristocêntrico, e aonde a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação. A palavra santificação é se separar todos os dias de algo em nossas vidas. É estar se santificando todos os dias, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santificação é separamento. Do que, pastor? Das carnalidades e das coisas ímpias, mundanas, que nos afastam de Deus. Pessoas que não conseguem ter contato com Deus porque vivem com distrações carnais e mundanas, então eles não conseguem ouvir mais a voz de Deus. E quando escutam uma palavra como essa, logo alguns que não têm a visão espiritual aberta, falam que nós estamos o julgando. Mas na verdade a palavra está julgando as pessoas. A palavra está julgando as ações de muitos. Porque a palavra condena a atitude de muitos. Então, para tentar tampar o sol com a peneira, eles falam: o irmão fulano, o pastor, está julgando. Mas na verdade não é. É porque a palavra está confrontando ele, está confrontando ela. Então o julgamento começa primeiramente por nós, que estamos ouvindo a palavra constantemente. Ainda fala: mas ai daqueles, e qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então muitos que vivem na prática da desobediência ao Evangelho e querem se tornar amigo do mundo, aceitando atrativos carnais do mundo em suas igrejas, em suas vidas, eles vão dizer que nós somos julgadores. Vão chamar nós de fariseus por pregar a verdade. Vão chamar nós de fariseus. Se nós é os fariseus, porque está imputando a verdade bibliocêntrica, então eles são os saduceus. Então eles são o quê? Os saduceus, os liberais da época de Jesus. Então muitos hoje, a qualidade deles é de liberais. Liberou tudo, aceita tudo. E por nós pregar a palavra, nós está julgando. Mas olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não sabeis-vos não sabeis-vos que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis-vos que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Se nós formos analisar aqui, o apóstolo Paulo, quando ele está trazendo a narração desta palavra, ele está dizendo: se nós, os santos, vão julgar o mundo, nós não podemos julgar as coisas mínimas? Aí quer dizer que eu não posso trazer um julgamento dentro da palavra, que não é o pastor Lúcio, mas é a palavra. Eu não posso pregar então. Se alguém está caminhando para o pecado, eu não posso chegar e falar assim: irmão, tu está errado. Essa prática é mundana, essa prática é errada, essa prática é algo que é lá fora do mundo estão fazendo, vocês querem aplicar aqui dentro da igreja. Eu estou julgando. Eu estou julgando então, eu sou julgador. Porque eu estou tentando abrir os olhos de alguém que está vivendo o mundaísmo ou nas práticas carnais. Paulo, ele vai dizer que nós, olha o que diz, irmão,
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aí vai dizer bem assim: e porventura é indignos de julgar as coisas mínimas? As coisas mínimas que para muitos são essas, concernente à divisão que tem hoje, concernente a algumas igrejas que preservam os princípios bíblicos, aplica, e concernente a algumas denominações, algumas igrejas, que está totalmente com as portas escancaradas para o mundo, aceitando tudo. Não, o mundo não tem que ser atraído para dentro da igreja por causa dos atrativos carnais que lá dentro tem para poder atrair eles, não. O que diferença vai ter de quem está nas práticas ímpias lá fora e vem para dentro da igreja, e a diferença é que lá dentro está adorando a Deus. Se as atitudes são as mesmas, só muda às vezes uma coisinha ou outra. Então entenda que o mundo não tem que ser atraído por causa da carnalidade que está sendo oferecida de algumas denominações, não. O mundo tem que ser atraído pela santidade da igreja. O mundo tem que ser atraído em olhar para a igreja e ver uma igreja santa, uma igreja diferenciada. Porque tem pessoas que estão por aqui de coisas mundanas, de balada, de festa, de boate, de tudo isso. Então quando eles vão procurar uma igreja, eles vão procurar uma igreja compromissada com a palavra. Eles não vão procurar uma igreja parecida com a boate, parecida com os atrativos do mundo. Tem muita gente, por isso que tem muitos que vai na igreja e falam: eu me senti lá dentro mal, porque eu me senti como se eu estivesse dentro de uma boate, fumaça, jogo de luz, aquela coisa toda, globo rodando, hip hop, rap. Então, querendo ou não, muitos estão cheios disso aí. É tanto que na minha convenção, quando um dia eu passei em frente à igreja, eu vi a luz apagada, isso quando estava começando esse modismo de igreja pintada de preto, de globo de luz, fumaça e tudo isso. Eu estou falando da aparência. Eu não tenho nada contra você pôr uma parede preta. Tenho nada contra. Agora, a pessoa materializar a igreja em formato de boate, eu já não concordo. Então um dia quando eu passei na frente de uma igreja e eu pensei que era uma boate, eu me escandalizei, porque eu vim deste mundo de boate. Um dia quando eu passei na frente da igreja que eu vi o funk gospel e eu vi as moças dançando, eu me escandalizei, porque eu já vinha vindo do mundo cheio daquilo. Então eu queria algo santo, algo diferente, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, verso 19. Que os vossos cânticos sejais espirituais, salmodiando ao Senhor. Cânticos espirituais. Então tem cânticos que não são espirituais. Tem cânticos que parecem ser espirituais, porque usa letras da Bíblia, mas não são espirituais. Porventura, quando o diabo usou a palavra, ele estava correto diante de Deus? Lá em Mateus capítulo 4, quando ele quis distorcer a palavra. Então entenda, um cântico mundano, usando a palavra, não edifica a nossa vida espiritual. Cânticos espirituais, cânticos que vai edificar nossa fé, nossa vida, são cânticos. Eu sou um pastor que eu preservo o hino das harpas. Nosso culto é aberto com os hinos da harpa. Hinos espirituais, cânticos espirituais. E dentre alguns louvores que os irmãos louvam, sempre optando para o lado mais espiritual, de parte de oração. Mas tem cânticos que eles não são cânticos espirituais. E quando eu vi aqueles funk, quando eu vi aqueles rap, os camarada, isso eu fazia dentro da boate. A gíria, e não sei o que, mano, tal, velho, não sei o que, e Deus. Eu ouvia rap de Deus dentro da boate, que mentia, sabe de quê? Não é a de Deus, é a de si mesmo. Não me encher de Deus, não.
Eu estava bebendo. Aí eu saí da boate. Aí porque eu saí da boate, que eu ouvia rap, funk, agora eu vou para dentro da igreja porque tem rap, funk? Não. Eu fui procurar uma igreja compromissada com o céu e com a palavra. Com a palavra. Porque eu estava cheio daquilo do mundo. Tem muita gente que está saindo das baladas, Deus está resgatando das boates, das noitadas, e eles não querem saber mais disso não. De balada gospel. Eles não querem saber disso, sabe por quê? Porque já estava cheio disso aí lá fora. Agora ele quer viver algo totalmente novo e diferenciado. Não pegar uma fotocópia de lá e trazer para dentro da igreja, não. Quer viver algo totalmente diferente e novo diante de Deus. Então hoje falar tudo isso, estamos julgando, não é porque tem que segurar os jovens. Jovens têm que ser segurados na presença de Deus. É através da palavra, da santificação e da renúncia. Você não vê Daniel na Babilônia andando conforme a Babilônia para poder se adaptar e ficar lá, não. Você não vê José no Egito ficando fazendo as práticas do Egito para poder ser aceito ou ficar lá, não. Porque nós estamos neste mundo, numa verdadeira babilônica. Mas eu não vou me igualar a este mundo. Irmãos, acorda. Abra a visão espiritual. E veja que estão pegando a fotocópia do mundo, dizendo que isso é estratégia para poder encher a igreja de pessoas carnais, de pessoas mundanas, que às vezes não tem diferença alguma. O que Paulo diz, qual é a diferença que tem do profano e do santo? Se estão misturados, é ser diferente, é ser separado. Igreja vem da palavra eclésia, que quer dizer chamados para fora da massa comum da sociedade. Igreja não é para poder ser um retrato modelo do mundo, não, em práticas. Não é para poder ser diferenciada. Ser diferenciado, como diz o apóstolo Pedro, sejais santo em toda a vossa maneira de viver, no olhar, no andar, no vestir, em tudo. Então hoje muitos estão invertendo os valores ao que diz. E nós não podemos julgar as coisas mínimas. Não pode. Irmãos, entenda uma coisa. A gente sabe perfeitamente que Deus não habita em paredes. O templo somos nós. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas qual é a vantagem de pegar uma fotocópia do mundo e trazer para dentro de uma igreja, que é um ambiente para poder ser diferente, consagrado a Deus? Para que as fumaças? Para que o jogo de luz? Para que a escuridão? Para se sentir melhor no meio do escuro? Não. Hoje muitos estão invertendo esses valores. E nós que pregam a palavra, a Bíblia diz no livro de Atos que havia luz no cenáculo, cheio de luz no cenáculo. Claridade. Claridade. Observe que versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. E é o que alguns têm sido, apóstolo Paulo diz que alguns têm sido, ele está falando isso para a igreja de Corinto, e alguns têm sido. Olha hoje para a igreja, tem pessoa que bebe vinho, bebe cerveja e fala, isso não é pecado.
Não tem nada a ver. A Bíblia condena. Fala de ladrões, afeminados, idólatras, devassos, avarentos, maldizentes. Não herdarão ao reino do céu. Não herdarão ao reino do céu. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Quem quer continuar vivendo no erro, viva, mas quem quer ser justificado, lavado, santificado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus ainda está disponível para aqueles que falam: eis-me aqui, faça a obra em mim. Para aqueles que oram, pedindo um direcionamento de Deus para as suas vidas, para que não venha viver em práticas carnais, mundanas, que o afastam de Deus e as suas mentes cauterizar pela iniquidade e já não consegue mais viver uma vida separada, dedicada e santa diante de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer: sejais santos como o Senhor é santo. Hoje muitos estão descartando essas palavras. Não podem mais pregar sobre isso em muitos lugares. Não podem mais confrontar o ego das pessoas. Quantos que estão escravos dentro da casa do Senhor, que quer pegar o que está lá fora e trazer para dentro. Nunca deu certo na história da igreja pegar o que está fora e botar para dentro. Mas o que está dentro tem que contagiar quem está do lado de fora. Em Atos 2, o povo que está em Jerusalém no dia de Pentecostes, o povo é atraído para o cenáculo em Atos 2. Eles vão dizer: estão bêbados. O que é isso? Eles foram atraídos porque a Bíblia diz que depois de 10 dias de oração, não foi 5 minutos de oração, não foi levantou a mão hoje e amanhã está profetizando, não. Não foi eles pegar e falar assim: gente, está tendo festa aí fora do mundo, nós vamos aqui pegar o cenáculo e deixar parecido com as festas aí fora, e vocês vêm para cá, entra, vem, que o que tem lá vai ter aqui dentro, só que é de Deus, aqui é de Deus e lá é do capeta. Aí, lá tem festa, aqui também tem festa, pode vir. Não foi isso. Ele estava em oração. Eles estavam clamando, buscando o que é do céu. 10 dias. O Espírito de Deus vem como um vento vernente e impetuoso. Encheu todos que estavam sentados no cenáculo. E foram cheios. Começou a falar o que? Em línguas. Como de fogo. Presença de Deus confirmada na vida deles. O alvoroço da presença de Deus começou a atrair quem estava para o lado de fora, começou a atrair eles para dentro. A princípio, quando eles olhou, ele falou assim: uai, é diferente. Estão falando em outras línguas, cada um no seu próprio idioma. Uai, o que eles estão fazendo? A diferença da igreja chamou a atenção do carnal, acostumado com práticas ímpias. Pedro se levantou e falou: varões, nós não estamos bêbados, é 9 horas. Nós estamos cheios do Espírito Santo para se cumprir o que está escrito em Joel capítulo 2, verso 28, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os anciãos terão sonhos. Entenda que eles vão ser atraídos por aquilo que é do céu. Só que hoje estão invertendo os valores. A igreja não quer pagar o preço em oração, em jejum, em pregar a palavra de arrependimento e salvação, a palavra genuína. Então,
como eles não estão conseguindo atrair o povo, porque não quer ter uma vida devota e entregue a Deus, e o povo não quer ser confrontado, muitos abriu mão da oração, abriu mão das mensagens que confrontam o pecado, da mensagem de salvação, mensagem da cruz, e agora viraram muitos pregadores coldes da impegraça, para poder agregar a multidão de gente nas igrejas deles, e ouvir uma palavra que, mesmo que esteja errado, venha se sentir confortáveis, vivendo uma vida totalmente distante de Deus, não tem um relacionamento com o Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, e por eles acreditarem na mentira, diz a palavra, vou eu permitir a operação do erro. Em Atos 16, lembra da jovem que o Espírito adivinha revelando tudo? Pois é, hoje tem muitos espíritos de adivinha, porque deixaram a palavra de lado e agregar ao povo a viver do jeito que eles querem viver. Então o espírito de adivinha entrou e tomou de conta, e muitos pensam que é Deus que está operando, mas na verdade Deus o permitiu, porque estocou a verdade em mentira. Quantos que tinham conhecimento pleno desta palavra? Quantos que pregavam santificação, que pregava salvação, que pregava renúncia, que pregava contra o pecado para que viesse constranger o pecador a vir ao arrependimento e mudar de vida. E hoje já não prega mais isso. Hoje já não prega mais essa palavra como se deve ser pregada. Bíblia ainda é Bíblia, pecado ainda é pecado, céu ainda é céu, inferno ainda é inferno. Nunca devemos esquecer disso. Jesus está voltando. Não faça parte dos falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas que enganarão a muitos. Não aceite. Busque com intensidade. Ore constantemente, buscando o direcionamento de Deus para a sua vida espiritual. Não aceite ser guiados por homens cegos, condutores cegos, que está conduzindo uma multidão de gente para o inferno, porque liderança cega vai conduzir rebanhos cegos, multidões cegas. A multidão não gosta de ser confrontada. Evangelho de João capítulo 6, versículo 60, Jesus confronta a multidão começa a sair. Então existe uma coisa, ou a pessoa deixa a multidão à vontade, ou a pessoa prega, mesmo embora muitos vão sair, muitos vão deixar de acompanhar você. Continue com a verdade, porque Cristo, no Evangelho de João capítulo 6, versículo 60, perdeu a multidão, mas não perdeu a verdade. Perdeu a multidão, mas não perdeu a palavra. Perdeu a multidão, mas não perdeu a comunhão com o Pai. Perdeu a multidão, mas não perdeu o sermão a qual o Pai o colocou em seu coração para ser ministrado. Que perdemos amigos, seguidores, colegas, membros, mas que não perdemos a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno. Que Deus possa guardar a tua vida, te livrar de todo mal e te conduzir para o caminho do céu, em nome de Jesus.